Bom, pessoal, então antes na primeira aula, a gente falou como fazer a configuração global, uma configuração única e repetir para todos os equipamentos. Agora nós vamos mudar um pouco a configuração. Então, ao invés de 5 passos, a gente vai para 9 passos, 9 etapas para fazer a configuração de cada roteador com um usuário PoE ou outras configurações diferentes, tá? Então, vou passar aqui para o nosso professor do dia, o Antônio, tá? Então vai ser a primeira etapa criar a pasta, que nem antes, a segunda etapa criar o arquivo mãe, mesma coisa, não muda nada. E na terceira etapa, o que que muda? A gente tem que executar um outro arquivo, né, Isso, Antônio? exatamente. De maneira geral, o processo ele é muito similar com essa primeira forma que a gente apresentou, só que agora a gente agrega mais alguns passos que basicamente a gente vai gerar uma espécie de planilha de arquivos com as configurações específicas que a gente vai sobrescrever para cada determinado equipamento que a gente vai fazer esse processo, né? Que quando a gente fez a instalação, a gente tinha 2 arquivos lá para fazer a instalação. Por enquanto, até agora, a gente só usou o Agile Server, né? Agora a gente vai usar esse segundo arquivo, que ele tem a possibilidade de gerar essa planilha, onde a gente define os parâmetros que a gente quer sobrescrever, como, por exemplo, aquele cenário de PPPoE que a gente chegou a conversar. E como é que ficaria aqui a configuração? Vamos lá. Basicamente, né? Vamos partir do princípio que a gente já tem a... Deixar ele mais pertinho. Beleza, aqui, que a gente já tem a pastinha de configuração aqui com o logotipo, favicon e o arquivo mãe, né? Que a gente fez. E agora vamos imaginar um cenário onde a gente quer criar, por exemplo, um usuário senha de PPPoE para cada um desses usuários aí que eu vou disponibilizar esses roteadores, tá? E a gente tem essa segunda ferramenta que é o MacBean, que a gente chama, né? No momento que a gente executa ela, você tem aqui algumas opções. Quais são essas opções, né? Às vezes dependendo, tem alguns cenários onde o cara pode querer criar um usuário sem PPPoE, ele vai gerar um padrão, mas não é o nosso caso, a gente já quer definir isso, deixar tudo definidinho. Então a gente vai criar essa planilha aqui chamada Create MacBean XLS, tá? Essa planilha vai ser gerada provavelmente na área de trabalho, depende de como você fez a instalação. Como a gente fez padrão, ela vai ser criada aqui na área de trabalho, tá? Tá. Abrindo a planilha, a gente vai verificar tudo que a gente pode editar aqui, tá? Então, o primeiro campo de MAC address, a gente vai colocar o MAC address de cada equipamento que a gente quer que tenha uma informação singular sobre escrita. Como, por exemplo, sei lá, o nome de usuário e senha de acesso ao equipamento. No caso do C5, que nem eu falei, a gente só tem a senha para acessar, para Então, só para ficar bem claro, o equipamento vai pegar a primeira configuração mãe que foi feita e depois tudo que tiver dentro da planilha do Mac X, ele vai sobrescrever. Exatamente. Então, se na configuração mãe o PPPoE é Zezinho e aqui na planilha o PPPoE do Mac X é João, vai se transformar em João. Vai se transformar em João. E é até importante a gente salientar o seguinte ponto. Ele vai sobrescrever as informações. Ele não vai mudar a configuração como o arquivo mãe muda. Então, por exemplo, se você quer que mude a informação da interface PPPoE, no arquivo mãe você já tem que ter definido que é uma interface PPPoE, independente de ser um usuário ou senha lá, qual que vai ter lá. Mesmo que seja um usuário senha fantasioso, e você vai definir por meio dessa planilha, mas ele tem que estar com a interface criada lá. Aqui ele só vai sobrescrever as informações. Informações, ele não vai criar uma interface, não vai fazer nada desse gênero. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Eu até copiei aqui o MAC desse equipamento. A gente coloca o MAC tudo em maiúsculo, sem a divisão pelos 2 pontos, né? Sei lá, por exemplo, eu quero que sobrescreva o meu nome de usuário e senha, né? Sei lá, teste. Eu quero que fique como teste aqui. Deixa eu... Teste e teste. Beleza. Então, só para a gente ter uma visão menos técnica sobre isso, o que significa? Imagina que eu estou fazendo um processo de 11 roteadores, por exemplo. 10 roteadores para ficar mais fácil. Tá? Dentre esses 10 roteadores, eu quero que cada um deles tenha um usuário e senha de PPPoE diferente, né? Teste 1, teste 2, teste até o teste 10, por exemplo. Mas que todos eles recebam aquele arquivo de configuração global, tá? Então, a gente viria aqui, preencheria essa planilha com os 10 Macs lá, de cada um desses roteadores, e atribuiria para eles os campos que a gente queria que tivesse diferente cada um deles. Uma vez que a gente deixou os campos em branco, ele vai permanecer o que o arquivo global deixou lá, tá? Se a gente mudou, por exemplo, só o campo X, ele vai mudar só aquele campo X, tá? Legal. E especificamente naquele equipamento. Uma dica, pessoal, para não ter problema com o MAC address, porque digitar o MAC na mão, todo ser humano, a chance de dar algum erro é grande. Você pode baixar no teu celular um leitor de código de barras
tá? E você pode ler especificamente o código de barras do MacAdors e aí vocês não precisam digitar manualmente. Isso facilitaria um pouco o processo. Assim, aí vai da criatividade também de cada um. Diminui o erro. Se o cara quiser realizar dessa forma também. Beleza, a gente editou a planilhazinha aqui, salvamos a informação, então vamos só salvar essa informação aqui, porque na verdade não é isso que vai ficar dentro da pasta, né? Isso aqui é só para o software poder criar os arquivos baseado nas informações que a gente definiu aqui. Ah, entendi. Então tu criou isso aqui, criamos ele e aí agora a gente vai... Volta para o software lá. A gente salva primeiro essa planilha preenchida, né? Tá, salva ela, deixa todos os Macs que a gente quer trabalhar. E agora aqui, agora sim, a gente vai criar os Macs. No caso, como nosso exemplo, a gente já está usando um roteador, a gente só vai colocar uma configuração específica. Mas se tivesse cada um, aí você criaria com a quantidade que você quisesse. Temos aqui apontando para essa planilha, né? Que aqui a gente está dizendo o seguinte: onde que está a informação que serão criados esses arquivos mac.bin aí, né? Que seria o mac.bin nada mais é que o mac do roteador.bin, né? Tá. A gente está falando que essas informações estão contidas nessa planilha. Ok. Então a gente vai apertar aqui no botão, vamos criar o MacBin aqui, tá? Ele vai perguntar onde você quer salvar a pasta, tá? Eu vou colocar que a gente vai salvar dentro da pasta de configuração, mas ainda assim ele vai... Deixa eu ver... a gente não pode acessar aqui porque eu acho que ele está sendo executado. Deixa eu ver... Ok, deixa eu colocar outra pasta aqui, vamos ver se eu consigo. Senão eu posso executar aqui como administrador. Pera aí. Deixa eu ver dentro da área de trabalho. Tá, deixa eu ver se eu consigo salvar aqui. Tá, ele deu a mensagem, mas ele criou, porque provavelmente eu já tinha utilizado ele, que estou com duas ferramentas rodando aqui. Mas beleza. Criamos fizemos a geração. Imagina que se você tivesse 10 roteadores na lista, né, ia ter 10.bin, cada um com um Mac de cada equipamento, né? E aí a gente arrasta esse MacBin aqui para a pasta. Provavelmente ele criou lá também, né? Ele só deu a mensagem, tá? Então deixa eu pegar esse da pasta aqui, que a gente já criou uma vez, vamos colocar ele lá na pasta principal, né? Lembrando que o script ele vai fazer a leitura só do que está dentro da pasta principal, ele não vai fazer leitura de subpastas, tá? Tá, então o Agile Server, que é o primeiro software que a gente utilizou, ele vai ler essa pasta aqui. Exatamente, porque foi onde a gente setou no software para ele apontar para essa pasta específica, tá? Beleza. E aqui, no geral, a gente vai seguir o processo como era antigamente, tá? Deixa eu fechar aqui o software, fechar o Excel também. Ah, tinha dois abertos. Deixa eu fechar aqui. Bom, beleza. Eu vou desligar meu roteador para a gente simular que seja um equipamento novo que a gente está ligando. Eu já voltei ele para o padrão de fábrica, né? Para a gente poder... Mesma coisa, IP no computador. Isso, exatamente. Igual. O equipamento vai estar com cabo na porta WAN, né? Uma vez que o equipamento está com cabo na porta WAN, também a gente vai fixar aqui o IP para comunicação com o software, tá? Que é o 92.168.66.10. Vamos salvar aqui. E aqui agora a gente vai executar o software novamente. O cabo que ele já está na porta WAN, deixa eu confirmar, sim. Então eu vou ligar aqui o roteador e vou só aguardar o script aí ser executado. A diferença de processo basicamente é essa, né? Tá. A única diferença é que se o cara quiser um parâmetro específico para cada unidade, ele vai ter um trabalho a mais de preencher uma planilha para especificar o que ele quer sobrescrever. Mas, no geral, o processo em si, ele funciona da mesma maneira. Imagine como se fosse uma extensão da ferramenta em si, entendeu? É basicamente isso. Aí, como eu desliguei o roteador agora... É um opcional, né? É um opcional. Ele não é obrigado a fazer essa segunda opção, né? Tá. É mais no sentido de, eu tenho um serviço específico, vou usar para cada roteador no PPPoE, eu quero usar um parâmetro X, Y, Z específico para cada equipamento, beleza? A gente pode usar essa ferramenta, tá? É bem tranquilo. Uma vez que a gente já executou, aí ele vai fazer esse script aí. Ok, tá? O script acabou, bem simples, né? Acabou. E como é que eu vejo que agora ele puxou isso aí? Vamos lá. Aqui ele está falando que ele puxou o arquivo de backup bin, né, aquele global. Ele puxou aquele arquivo de Mac que a gente criou, ou seja, foi enviado esse aqui, tá? Aqui ele puxou o logo icon também e puxou o favicon, tá? Deu tudo certo, o roteador já está piscando, tá? Então tá pronto. Eu vou fechar a ferramenta aqui, né? Vamos só reiniciar o roteador e colocar o cabo na porta LAN. E tirar o IP fixo da máquina, a gente já consegue ver que ele está com as configurações.
tirar esse prefixo aqui. Mas basicamente é isso. O processo ele é... A parte mais trabalhosa dessa extensão, digamos assim, é só o fato do preenchimento da planilha. O preenchimento porque a ferramenta tem que ter uma forma de identificar para qual equipamento ele vai jogar qual informação, entendeu? Então, tem que ter uma forma de fazer essa identificação. Deixa eu só agora esperar ele ligar de novo, né? E assim que ele ligar, a gente entra aqui na página aqui de novo com ele. Deixa só ele terminar de ligar. Deixa eu ver se eu já liguei na porta certinho. Já colocando o IP aqui. Ok. Agora tem que estar teste. Não aqui, né? Ele tem que estar teste lá no PPOE, né? Deixa eu colocar aqui. Eu não lembro se eu coloquei admin de novo no backup. Vou tentar abrir por outro navegador aqui, que às vezes o cache salva a informação. Explorer. Beleza, vamos ver aqui. Aqui, PPOE, vamos ver se ele salvou aqui a informação. Teste. Teste. Show de bola. Então é isso, ele salvou aqui. É isso, aí você pode personalizar qualquer um dos parâmetros. Né? Tá. Não tem muito segredo. Show de bola. Deixa eu só voltar aqui para... Então, pessoal, é isso. Essa solução da TP-Link é uma solução. Esse é o básico da solução. A gente não quis entrar em detalhes de configuração de cada roteador, porque isso é muito particular, né? E ele é totalmente autodidata, não tem nada de complicado nas configurações do roteador. E essa é a ferramenta Agile que a TP-Link tem para configurar, personalizar o equipamento para o seu provedor. E também tem uma outra ferramenta chamada Agile ACS, que é a ferramenta de monitoramento, né? De gestão, que isso a gente vai falar mais para frente. O Antônio vai voltar para cá e aí a gente vai fazer também uma aula específica sobre essa outra ferramenta que a TP-Link tem para gestão remota. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, deixa as dúvidas aqui embaixo, como a gente está em comunicação constante com o Antônio, eu vou deixar algumas respostas de tira dúvidas que o pessoal está mandando para a gente, referente às soluções da TP-Link que eles têm para oferecer para provedores de também internet. Qualquer problema ou dúvida também, a gente tem aquele menu lá no site do portal para entrar em contato direto com essa parte para provedores também. Show de bola. O intuito principal dessa aula aqui é fomentar esse setor que a TP-Link tem aí para ajudar vocês e também vocês terem soluções diferenciadas para os seus provedores. Valeu, pessoal. Até a próxima.